Bora falar de futebol? O Palmeiras adotou a melhor estratégia possível para essa temporada pesada, cansativa e longa que será a de 2025. A abertura do Campeonato Paulista e as palavras do técnico Abel Ferreira depois do jogo mostraram que esse caminho será trilhado nesse início de ano e, na minha concepção, é o melhor caminho mesmo. Vou falar sobre isso e também vou falar nesse vídeo sobre a vitória em si por 2-0 em cima da Portuguesa. Afinal, jogo protocolar, jogo positivo, os destaques. Vou falar tudo sobre esse Palmeiras que entrou em campo pela primeira vez de maneira oficial nessa temporada tão longa que vem pela frente. Mas antes eu vou me apresentar para a galera que está chegando agora no canal do Fragoso. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa é uma delas. Você não é um inscrito? Clica aqui no botão inscrever-se, me dá uma moral que eu quero chegar em 100 mil logo, colocar uma plaquinha aqui. Já clica no botão do lado, que é o botão do sininho para ativar as notificações. Pintando vídeo novo, você vai ficar sabendo aí. Já clica também no botão do like, o joinha, que é muito importante para o trabalho que eu realizo aqui. O YouTube vai entender que o vídeo é bom e vai mandar para mais gente. É evidente que eu espero um comentário seu aqui embaixo. Elogio, crítica, algo a agregar, algo a discordar. Debata com a galera aqui embaixo que tem muita opinião boa também. E se você quiser ser membro ou apoiador do canal, eu vou ficar muito contente. É só clicar no botão Seja Membro. Combinado? Bora pro tema do vídeo? Depois dos recados importantíssimos para o trabalho do canal? Olha só, qual é essa estratégia adotada pelo técnico Abel Ferreira? É a estratégia da mescla diante dos desafios que o Palmeiras vai ter no Campeonato Paulista. Claro que o Campeonato Paulista tem grandes desafios. Claro que o Campeonato Paulista tem um número grande de equipes de Série A e de Série B. E por isso, não são jogos fáceis. Claro que o Palmeiras é muito superior, assim como o Corinthians é muito superior, o São Paulo é muito superior aos outros adversários que têm investimentos mais baixos. Eu não estou colocando nem o Santos nesse patamar, nem o Red Bull Bragantino. Mas isso não quer dizer que são jogos fáceis. O fato é que não são jogos tão difíceis quanto aqueles que esses times terão lá na frente em decisões de Campeonato Brasileiro de Série A, em decisões de Copa Libertadores da América, em decisões de Copa do Brasil. Então, você consegue, nesse início de temporada, mesclar os seus melhores jogadores com os jogadores que não são seus principais atletas para minimizar o desgaste e, a partir daí, não tornar a temporada cansativa e longa desde o começo. Isso é natural, você não coloca todo mundo a ponto de bala, no auge, de fato, logo no começo do ano. Você tem que ter todos os jogadores com condições físicas lá para setembro, outubro, que é a reta final. Ali é o auge, depois começa a cair. A FIFA recomenda que um atleta não ultrapasse 55 jogos no ano. Se você consegue administrar na primeira fase do Campeonato Paulista, onde você vai ter desafios, é claro, mas bem menores do que aqueles lá da frente, mesclando seus melhores jogadores com reservas, mesclando a minutagem de cada um deles para não desgastar tanto, você chega numa fase final de Campeonato Paulista dessa forma. Agora, numa fase final de Copa do Brasil, numa fase final de Copa Libertadores, Mundial, você não pode mesclar. Você vai ter que trabalhar com seus melhores jogadores. E para que eles sejam de fato os seus melhores jogadores, eles precisam estar fisicamente bem. Então, trabalhar dessa forma, como o Abel disse que vai fazer e como mostrou contra a Portuguesa, me parece o melhor caminho para quem vai ter uma temporada longa. Inclusive, qualquer temporada, não precisa ter um Super Mundial no meio do caminho, tá? No Campeonato Paulista são 12 rodadas na primeira fase, 3 clássicos. Dá para pegar esses outros 9 jogos que não são clássicos e trabalhar com mescla de time. Como fez o Palmeiras contra a Portuguesa. Veja só, entrou em campo com o Everton no gol, Rocha, Naves, Murilo e Vanderlan, Fabinho, Maurício e Rios, Estevão, Thales e Rômulo. O ano do Palmeiras começa inclusive com 4 jogadores no departamento médico. O Piquerez, o Zé Rafael, o Paulinho e o Bruno Rodrigues. E jogadores importantes, como eu disse, poupados, preservados. O Facundo, que é um estreante, não foi nem mesmo para o Allianz Parque relacionado. Gustavo Gomes, Aníbal Moreno, Rafael Veiga, Flaco Lopes, titulares frequentes da temporada passada, estão nesse chamado grupo 2 para a administração, justamente de 2 grupos que tenham jogadores fortes o suficiente e capitães o suficientes e cascudos o suficientes para aguentar o tranco. E já que havia o ineditismo da Lusa
como eu disse no vídeo pré-jogo, em relação à perspectiva de uma equipe que não tem vídeos dela jogando ainda, e claro que isso dificulta um pouco mais, além do que a Portuguesa também começou sua pré-temporada antes do Palmeiras, muitos reforços chegaram, né? Uma Portuguesa que contratou 15 jogadores e eles foram chegando em meio à pré-temporada, então não dá para dizer que a Lusa estava pronta, treinando com todo o time há um mês, não é bem assim. Mas boa parte dos jogadores já foi chegando, já foi se habituando, trabalhando fisicamente. O próprio técnico da Portuguesa, o Cauã, falou antes do jogo que o nível físico do time dele estava dentro do que ele imaginava, e o Abel não. O Abel ainda imagina e entende, imagina não, né? Entende que o nível físico do Palmeiras ainda está muito abaixo. E ele ficou inclusive com receio disso se sobrepor à parte técnica. Isso não aconteceu. É fato que o Palmeiras dominou a Portuguesa. O Palmeiras passou aperto em 2 lances. Um no primeiro tempo num contra-ataque da Portuguesa, em que houve uma finalização de pé canhoto do Maceió por cima do gol. E no outro momento foi um pênalti que foi anulado. Foram os únicos 2 momentos em que a Portuguesa se aproximou de gerar perigo ao Palmeiras em todo o jogo. O Palmeiras controlou as ações, o Palmeiras não fez com que a Portuguesa se sentisse à vontade. Mesmo no segundo tempo, quando caiu de rendimento fisicamente o Palmeiras, a Portuguesa não foi uma equipe que amassou o Palmeiras, colocou o Palmeiras para trás, não. Conseguiu um escanteio ou outro, mas tecnicamente não conseguiu se sobrepor. E aí a gente tem que destacar algumas peças desse Palmeiras que, de fato, pareceu mais afobado em alguns momentos, desentrosado, o que é muito natural, mas alguns destaques importantes. O Maurício, por exemplo, foi o cara em relação a finalizações. Quando você olha para a peça que foi mais precisa no jogo, o Maurício tem 2 gols e exigiu uma defesaça do goleiro da Portuguesa numa pancada de fora da área, na qual no rebote o Estevão quase coloca a bola na rede. A jogada inclusive foi do Estevão, ele solta para o Maurício dá uma pancada no canto esquerdo, defesaça, e no rebote o Estevão quase faz, acaba chutando por cima. Quer dizer, o Maurício se destacou demais pelas finalizações, resolveu o jogo, tá na conta dele a vitória sem dúvida alguma. O Rômulo já se destacou pela criação das jogadas. Na minha concepção. Não à toa, ele poderia e merecia ter saído com uma assistência no jogo. Vou citar 3 lances que me chamaram muito a atenção no Rômulo. O primeiro, aos 19 minutos, ele recebe uma enfiada de bola do Murilo e ele dispara dentro da grande área esperando que algum companheiro acompanhasse para ele poder soltar a bola para dentro e alguém chegar só empurrando para a rede. Mas a enfiada de bola do Murilo foi tão boa, tão rápida, tão veloz, e o Rômulo também foi muito ágil no raciocínio, assim como o Maurício, por exemplo, foi ágil no raciocínio do primeiro gol, ao dominar um corte de cabeça do Vanderlan já para frente e bater. O Rômulo foi muito ágil nessa jogada e a equipe não estava pronta para acompanhar. E quando ele percebeu que não tinha ninguém, ele estava já sem ângulo para finalizar e mesmo assim finalizou com perigo. Mas o goleiro fez a defesa. Depois, o Rômulo, por volta dos 21 minutos, ele coloca uma bola na cabeça do Richard Rios. Pela esquerda, limpa a marcação, cruzamento certeiro na cabeça do Richard Rios, e o Richard Rios erra o tempo de bola para cabecear. E acaba cabeceando fraco, não gerando um lance de perigo. Mas o Rômulo fez uma belíssima jogada e colocou a bola na cabeça do Rios na entrada da pequena área. Aí foi mais na conta do Rios o problema da jogada não ter de fato gerado um perigo do que propriamente na conta do Rômulo. Para fechar em relação ao Rômulo no primeiro tempo, mais uma vez pela esquerda ele limpa a marcação e ele toca forte, atravessando a área no segundo pau para o Richard Rios finalizar. E aí o Richard Rios pega bem na bola, bate forte, mas o goleiro da Portuguesa faz uma boa defesa, isso aos 25 minutos do primeiro tempo, o tempo em que o Palmeiras melhor jogou, o tempo em que o Palmeiras melhor conduziu as suas ações ofensivas, ainda que um pouco mais afobado. O Estevão foi o cara em relação a talento, em relação à condução de bola, drible, fez uma boa parceria com o Marcos Rocha, que foi pouquíssimo exigido defensivamente, portanto, conseguiu trabalhar ofensivamente, mas faltou pontaria ao Estevão. Drible, condução, faltas sofridas, isso é brilhante, é difícil demais parar o Estevão. Agora, nos momentos de bater cruzado, nos momentos de realizar o cruzamento, acabou faltando um pouquinho de pontaria para sair com uma nota 10. Defensivamente, é muito legal destacar o Fabinho. O Fabinho, mais uma vez, quando tem oportunidade, entra bem, consegue corresponder, não sente o jogo, e ele nessa base dos meio-campistas, né, porque o Maurício e o Richard Rios ficavam muito mais soltos para fazer parcerias com os jogadores pelos lados do campo, tanto com o Estevão quanto pelo Rômulo. Mas
o Fabinho era o cara de proteção. O Fabinho era Aníbal ali, né? E ele foi bem, ele conseguiu algumas roubadas de bola importantes, desarmes importantes. Apesar de, é bom lembrar, eu vou colocar isso várias vezes no vídeo, a Portuguesa é uma equipe que está se formando para trabalhar a busca por um acesso da 4ª para a 3ª divisão, quer dizer, não é necessariamente um time forte, não é necessariamente um time que vai sair roubando pontos de todo mundo, pelo menos não é isso que se espera, mas num time como o Palmeiras, mesmo com reservas, o que se espera e imagina é que consiga mostrar a sua superioridade técnica. E mostrou, tanto na defesa quanto no ataque. No mais, uma equipe protocolar, com poucos erros e muita vontade o suficiente para vencer a Portuguesa em construção sem grandes problemas. E aí a gente tem que falar sobre as substituições do técnico Abel Ferreira. Tenho certeza que muita gente nos comentários aqui vai querer falar sobre o assunto. A substituição que mais me chamou a atenção, sem dúvida, foi o Atuesta. O Atuesta ter entrado me pareceu muito mais um recado da comissão técnica da seguinte forma: se não houver a contratação de um outro volante para a saída do Gabriel Menino, eu vou usar aquilo que eu tenho à disposição. E se o Atuesta ainda não foi negociado, vem treinando com o grupo, essa contratação não apareceu, dada a condição difícil da temporada, nós estamos falando de uma temporada que promete ser muito longa, a comissão técnica não vai abrir mão de peças. Tá no elenco, ela vai usar. Justamente para administrar a minutagem. Justamente para tentar fazer com que lá para outubro os seus principais jogadores cheguem bem. Para resolver as principais competições. Agora, o que fica como dúvida é por que não o Figueiredo em vez de Atuesta? O Figueiredo poderia assumir essa posição de um camisa 8, quase 10. Mostra isso com frequência. E ele estava no banco de reservas. Talvez o técnico Abel Ferreira não quisesse colocar tantos jovens na partida, mas eu entendo que o Figueiredo seria uma peça melhor, já que o próprio Atuesta, ele volta dos Estados Unidos, já descartado, inclusive, pela diretoria, pela comissão técnica, porém, como eu disse, perdeu o menino, se não houver uma peça de reposição, a sensação que eu tenho é de que o Atuesta vai seguindo, vai jogando, se não houver negociação por conta dessa administração de minutos. Giai como lateral esquerdo. O Vanderlan sentiu cãibras e ele foi com o lateral que ele tinha no banco. Para mim, não é nenhum teste do Giai como lateral esquerdo de fato. O Luigi jogou pouco, o Alan jogou pouco, o Benedetti entrou por mais tempo para fazer a sua estreia, também por questão de cãibras do Naves, e o Benedetti se mostrou à vontade, se mostrou com personalidade. Para uma estreia, levando em conta o atropelo da pré-temporada, por conta do calendário, o time misto com garotos da base estreando, com jogadores que não vinham tendo sequência, não vinham jogando, aparecendo até no time titular, eu diria que foi boa. Ainda mais se você buscar 2 pontos de comparação. O primeiro, o Palmeiras, ele estreia contra o Novo Horizontino na temporada passada num jogo muito abaixo da média. Muito abaixo da média. Diferentemente do que foi o jogo contra a Portuguesa. E, se nós observarmos também o ponto de comparação em relação a estreias de outras equipes, alternativas também do futebol brasileiro, nessa temporada, as outras estreias foram até mais frustrantes para os torcedores, evidentemente, dos clubes brasileiros de Série A. Quando você olha para a estreia do Palmeiras, foram 16 finalizações, fez 2 gols, poderia ter feito mais, a eficácia pesou mais uma vez, mas, como eu disse, muita vontade, pouco entrosamento e muitos jovens também, o que fatalmente gera uma ansiedade maior, gera naturalmente decisões um pouco mais tensas e a partir daí, como no segundo tempo aconteceu, quando o físico começa a pesar, aí as tomadas de decisões começam a ser muito equivocadas. O Palmeiras, no segundo tempo, foi muito abaixo do que foi na primeira etapa. Ainda assim, não sofreu riscos contra uma Portuguesa ainda em formação. Jogo protocolar para uma estreia de temporada. É claro que eu quero a sua opinião aqui embaixo. Está de acordo comigo em relação às substituições, em relação aos destaques do jogo, até em relação à condução que o Palmeiras terá em relação ao seu elenco nesse momento da temporada? Fica à vontade para deixar a sua opinião, inclusive em relação
a avaliação da estreia do time como um todo dessa vitória por 2-0 contra a Portuguesa. Eu espero o seu comentário aqui, claro, não só seu comentário, como o seu clique no botão de inscrição, o seu clique no botão de ativação do sininho, o seu clique no joinha, no like e, evidentemente, que você que quer ser membro do canal, um apoiador direto, é só chegar e clicar no botão Seja Membro também. Espalhe o vídeo para todo mundo, não esquece de deixar seu comentário aí embaixo que eu estou esperando. Bora falar de futebol!